Continuando o nosso louvor a Deus, a nossa adoração, neste momento, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa, se quiserem, aqueles que estão aqui, se puderem, gostaríamos de, neste momento, nós nos ajoelharmos diante da majestade do Senhor para orarmos. Querido Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos pelo dia maravilhoso que nos concedestes e pelo privilégio de estarmos aqui na igreja nesta noite para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Te agradecemos pelos teus filhos que são os doadores, que sustentam a tua obra. Por favor, Pai, queiras abençoá-los, continuando na vida deles, para que eles sejam fiéis a ti, para que a tua obra cresça e em breve possamos ver Jesus voltando para nos levar às mansões celestiais. E nesta noite, a tua palavra será aberta. Abençoe o pastor William Geisler, que ele seja um instrumento teu neste momento, usado poderosamente com o poder do teu Santo Espírito. Que ele, ao proferir e abrir a tua palavra, não seja ele, mas que o teu Santo Espírito fale através dele. Que todas as pessoas, ao ouvirem a tua mensagem nesta noite, os que estão à distância pela internet, em todas as partes do Brasil e deste mundo, que sejam alcançados pela tua palavra. Que a mensagem desta noite encontre corações que estejam aflitos, mas que sejam acalentados ao ouvir a tua mensagem nesta noite. Toma o pastor William nas tuas mãos e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor William, que Deus te use mais uma vez. Boa noite. Boa noite, igreja. Vocês estão aí comigo? Tudo bem com vocês? Que alegria poder encontrar nossos irmãos aqui na casa do Senhor. E nós estamos aí começando mais uma semana, novos desafios pela frente, novas realizações, também novos desafios, mas sabemos que Deus está conosco em todos os momentos. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje, começando a semana da melhor forma possível, na casa de Deus e ouvindo a voz dEle, a palavra dEle. Vocês estão em casa também, nosso cumprimento a você pela participação, obrigado pela sua participação, por estar acompanhando aqui com a gente também. Sinta-se abraçado e acolhido, mesmo que virtualmente, pela Igreja Central de Curitiba. Compartilhe esse link com outras pessoas também, porque muitas pessoas também precisam ser abençoadas, assim como você também vai ser abençoado pela palavra de Deus. Viu, meus queridos, é sempre um desafio o Ministério da Pregação. Só que nesta noite eu tenho aqui uma mensagem que talvez seja uma das mais difíceis, mais desafiadoras, particularmente para mim. Talvez um dos sermões que mais mexem comigo, que mais me desafiam, é o sermão de hoje. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui também vão se identificar com isso. E, enfim, minha oração é que nessa noite você tenha o coração aberto, os ouvidos também abertos para a mensagem de Deus. Que Deus fale conosco nessa noite, não eu, né? Deus, Ele impressionou meu coração já há algum tempo para essa mensagem. E eu tenho certeza que Deus pode falar ao teu coração se você, nessa noite, abrir o coração a Ele. Que Deus fale conosco. Você diz amém? Eu quero começar com algumas perguntas para você. Pode colocar na tela. Reflita, tá? Pense, não responda, só pense. O que você pensa de si mesmo? Olhe para si e responda essa pergunta, né, para si mesmo. O que você pensa de si mesmo? Segunda pergunta. O que você acha que os outros pensam sobre você? Um pouco mais desafiador, né? Ou não? O que você acha que os outros pensam sobre você, acerca de você, de quem você é,
Terceira pergunta: o que você acha que Deus pensa sobre você? O que você acha que passa na mente de Deus ao pensar em você? E agora, uma pergunta muito interessante: qual dessas opiniões é a mais importante? Diz para mim. Aqui eu penso de mim mesmo, o que os outros pensam de mim mesmo, ou o que Deus pensa de mim? Qual é mais importante? Quantos pensam que a opinião mais importante é que Deus pensa de mim? Muito bem. Agora, será que a outra pergunta também vai ser coerente com o que a gente respondeu? Qual opinião você tem se importado mais? Com qual dessas opiniões você realmente, assim, no dia a dia tem se importado mais? Com a sua opinião sobre você mesmo? Com a opinião dos outros sobre você mesmo? Ou com a opinião de Deus sobre você mesmo? Porque é unanimidade que todos nós cremos que a opinião mais importante é a opinião de Deus, certo? Só que na realidade é assim mesmo? No dia a dia, no caminhar da nossa vida, será que essa opinião a gente tem realmente se importado mais? A opinião de Deus se importado mais com a opinião que eu tenho de mim mesmo? Ou a opinião de Deus mais importante do que a opinião dos outros? Eu quero refletir com vocês, nesta noite, o texto de 1 Coríntios, do capítulo 3. A partir do capítulo 3, verso 21. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 3, verso 21. Primeiro Coríntios 3, verso 21. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Capítulo 4 agora. Quem também quiser, acompanhe na tela. Capítulo 4, a partir do verso 3. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Ou em outras versões, é o Senhor que vai me julgar. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Veja que nós temos algumas repetições aqui nesses textos, né? No verso 21, fala, ninguém se glorie. No verso 6, do capítulo 4, a fim de que ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. E verso 7, por que te orgulhas? E então Paulo está dizendo assim, nada de orgulho, nada de vanglória. Desse modo, a qualidade aqui que nós estamos buscando, que Paulo está falando, é a qualidade da humildade. Isso nos leva a um tema também, um pouco relacionado, ou bem relacionado na verdade, o tema da autoestima. Até o século XX, a cultura, né, do século, ali no século XX, achava que as atrocidades desse mundo, quando as pessoas faziam mal aos outros, assassinato, guerras, homicídio, a sociedade achava que isso era autoestima super elevada. Que a pessoa ia lá, atacava o outro porque tinha soberba, tinha orgulho, tinha autoestima elevada. Já nos nossos dias, né, no tempo contemporâneo aqui, isso mudou completamente. Hoje está o oposto, né? Quando a gente vê casos de homicídio, casos de feminicídio, caso de guerras entre governos, a psicologia e a cultura, né, ocidental crê que isso, na verdade, ao invés de ser autoestima elevada, é baixa autoestima elevada, é complexo de inferioridade. A gente escuta muito isso, né? A crença, então, é que hoje as pessoas que agem mal, né, é por falta de autoestima. E tem uma valorização muito baixa de si mesmas, né? Dou dois exemplos aqui conhecidos, né? O primeiro exemplo é dessa menina, caso Eloá, muito conhecido aqui no Brasil já há alguns anos, né? O que aconteceu? O ex-namorado foi à casa dela, tinha mais alguns amigos dela ali, da escola, que faziam um trabalho.
deixaram eles ali em refém, né? Em situação como reféns mesmo. E aí você sabe a história, né? Depois que a polícia ela entrou, o ex-namorado deu 2 tiros em Eloá e ela faleceu. Complexo de inferioridade ou autoestima elevada? Orgulho demais ou baixa autoestima? Ou um caso mais recente do comediante Ed Júnior, né? Ele, em seu apartamento, em seu condomínio, ele sofreu alguns ataques, né? E até mesmo de injúria racial pela sua vizinha, né? Seu vizinho. E isso explodiu na internet nesses últimos dias, né? Nós vemos aqui também a imagem do lado dele, do filho dessa mulher que falou, que atacou ele de forma verbal, né? Injúrias raciais, isso está na internet. Ali o filho, ele vai e bate na porta da casa dele com uma faca na mão. Autoestima elevada demais ou baixa autoestima? Complexo de inferioridade ou superioridade? Em 1 Coríntios 4:6, Paulo exorta os cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra. Até aqui nenhuma novidade, né? Você pode pensar. É claro que o orgulho é um comportamento inaceitável. Ninguém aqui vai dizer que orgulho é algo bom, né? Todavia é importante saber que aqui Paulo ele está usando um texto, uma palavra, o termo para orgulho que é um pouco incomum. O termo aqui para orgulho é físio, né? Geralmente a palavra para orgulho é hubris, mas ele usa a palavra físio, que dá um sentido literal de superinflado, inchado, distendido, além do tamanho normal, um orgulho inchado, inflado. Paulo afirma que essa condição do orgulho humano é a condição natural do ego humano. E existem 4 verdades que eu quero trazer para você, 4 verdades sobre o ego humano, a condição natural do ego humano. Primeira, vou pedir para eles também trazer o que eu deixei com ela ali. Primeira, é aquele vazio. Em primeiro lugar, o ego humano, ele é vazio. A imagem revela que há um vazio no centro do ego humano. Obrigado. O ego humano é vazio e ele é oco, não tem nada no centro. O orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a nossa vida do jeito que a gente quer, da forma como a gente quer. O filósofo Kierkegaard, ele fala que o ego humano natural é fundamentado em algo além de Deus, uma vida sem Deus. E aí, quando o ser humano ele tem isso no coração, ele tenta preencher esse vazio com coisas que não vão preencher, porque, como aquela frase muito famosa, né, muito verdadeira, que nosso coração, né, a nossa vida, ele tem um vazio do tamanho de Deus. E a gente vai colocando nossas realizações, a gente coloca nossos relacionamentos, a gente coloca nossos bens materiais, a nossa vida financeira, tudo aqui, dentro desse balão vazio e oco. E aí, essas coisas que a gente vai colocando, ele fica, não preenche, porque ele fica aqui, ó, chacoalhando, né? Vocês estão vendo que tem um papelzinho aqui, ó, chacoalhando, e ele não preenche, porque o ego, em seu primeiro estado, condição humana, ele é vazio, ele é oco. O ego inflado, ele é oco, é vazio por dentro. Essa é a primeira condição do ego. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. Primeiro, ele é vazio. Segundo, é dolorido. Você, em suas caminhadas, nos seus exercícios, você fica pensando no dedinho do pé, trabalhando. Você fica pensando, quando você joga vôlei, pensando em como o cotovelo ele faz a movimentação? Não. Até que em algum momento, se você machucar o dedo do pé, ou o cotovelo, ou a mão, aí você vai pensar naquilo, né, que está doendo, que está machucando, que está incomodando, não é mesmo? De outra forma, você não ia lembrar disso, né? E o ego humano, ele é justamente assim. Ele vive chamando atenção para si mesmo. Todos os dias. O tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. O ego, ele nunca se sente feliz. Ele vive chamando atenção para si. Igual um dedinho
dedinho do pé que está machucado ali, ó, fica sempre ali incomodando, sempre incomodando. Se não está machucado, a gente não pensa, mas se está machucado ali, dolorido, ele sempre está chamando a atenção para si. Esse é o ego. Nunca se sente feliz, sempre vive chamando a atenção para si. Em terceiro lugar, o ego é incrivelmente atarefado. Ou seja, faz tudo para ser notado. Vive ocupado tentando preencher o vazio. É incansável, sobretudo em duas tarefas: a comparação e a vanglória. O ego, ele tem essa tarefa de se comparar com os outros, seja de forma inferior ou superior. E a vanglória, roubar a glória que pertence a Deus, é isso que o ego humano, ele faz. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, diz assim, ó: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Não é assim? Não adianta só ter, né, aquilo. Eu tenho que ter mais do que o meu vizinho. Eu tenho que ter um cargo a mais do que o meu irmão na igreja. Eu tenho que ter um carro melhor do que o meu irmão. Não importa se esse é bom. Tem que ser o melhor do que o outro. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, diz ele. Mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Em outras palavras, temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes, mais bonitos do que os outros. E quando encontramos alguém mais bem-sucedido que a gente, tudo perde a graça, porque eu tenho que ser mais do que aquele. Aí tudo que você tem, tudo que a gente tem, já não vale mais, já não conta mais. Isso acontece porque não tínhamos a alegria verdadeira nessas coisas, mas tínhamos apenas orgulho delas. O orgulho é o pecado original. O orgulho fez o próprio Satanás. Veja o que está escrito em Ezequiel 28, 13 a 15. O texto que é usado, né, para a gente falar sobre, estudar sobre a origem do mal. Diz assim: você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza, estava no Éden, um jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Olha só como esse anjo era poderoso, era bonito, era importante. Eu escolhi e ungi como querubim guardião. Ou seja, o querubim guardião, aquele querubim que ficava acima da arca da aliança. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Isaías também corrobora: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filha da alvorada, foi lançada à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como quem? Como Altíssimo, como Deus. Não adiantava ele ser bonito, não adiantava ele ter uma boa posição, não adiantava ele andar nas pedras preciosas. Ele tinha que ser mais do que o seu Criador. Veja que o orgulho, ele distorce completamente a compreensão da realidade. Se Lúcifer, ele olhasse assim para ele: ó, eu sou bonito, ele estaria dizendo uma mentira? Sim ou não? Sou bonito, sou importante. Ele estaria mentindo? Não. Agora, a realidade, ela é distorcida quando o orgulho entra e contamina tudo. Porque ao invés de ele dizer assim: eu sou bonito, eu sou importante, e Deus me deu todas essas coisas, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não, o orgulho, ele faz com que a realidade que ele estava, agora ele é distorcida a compreensão dessa realidade. Agora, com essa realidade, ele quer o quê? Quer mais, quer ser uma coisa que ele não era, é fazer algo que ele não podia fazer. Então, se você é alguém que tem boas qualidades, bons talentos, né? Dons, ou é bonito, ou é inteligente, ou tem isso, tem aquilo, louvado seja Deus por isso. Não há virtude nenhuma em você, não há virtude nenhuma em mim. Mas quando as pessoas batem nas nossas costas, né? Ô Everson, você é o cara aí, viu? Você é o cara. Ô William, você é o cara, viu? Ó, parabéns. Sabe qual é o pior de tudo? A gente acredita que é verdade. Isso é uma afronta a Deus.
É roubar a glória que pertence a Deus, porque o orgulho, o ego, ele é desse jeito. O ego, ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado, ele faz de tudo para ser notado. E por fim, o ego também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre o perigo iminente de estourar. É como uma bexiga que alguém soprou demais e deixou muito cheia. Perigo iminente de estourar. Um trecho da entrevista que a Vogue fez com Madonna, há algum tempo, disse que a cantora, ela fala da sua carreira, ela diz assim: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular, mais importante ainda. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. O ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que eu sou mesmo alguém, nada disso é preenchido, nunca vai ser preenchido. E as pessoas falam de mim, e as revistas, os jornais me elogiam, e acho que cheguei lá, mas no dia seguinte eu tenho que procurar outras coisas, outras aprovações. Porque meu ego é insaciável, é um buraco negro, não tem fim. E Paulo mostra aos Coríntios que o Evangelho transformou o seu senso de valor próprio, a maneira em que ele considera a si próprio e a identidade. Ele mostra que o Evangelho, ele muda a compreensão da realidade sobre ele mesmo, sobre a sua identidade. Veja o que diz 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Mais uma vez, 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O apóstolo lembra aos cristãos de Corinto que ele é ministro de Deus e tem um trabalho a realizar. Logo a seguir, porém, explica que em relação a esse papel, pouco importa se ele é julgado por eles ou por um tribunal humano. A palavra traduzida julgado tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito. Como vimos no exemplo de Madonna, né? O veredito que ela ansiava era um selo de aprovação dos outros. Ela dependia dos outros para então ter o seu veredito, o seu selo de aprovação de quem ela era. A sua identidade estava baseada, fundamentada no que os outros iam dizer sobre ela. Paulo, de forma diferente, não busca nos Coríntios nem em nenhum tribunal humano o veredicto para que ele sinta que é alguém. Paulo está dizendo aos Coríntios que não importa, ele não se importa com o que pensam dele. Não leve em consideração o que as pessoas acham dele, sejam elas quem forem. A autovalorização de Paulo, sua autoconsideração, sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredito e apreciação que as pessoas têm dele. Que desafio, né? Que desafio. Se libertar do veredito do tribunal humano. Paulo declara que seu antigo senhor, o ego, foi anulado na cruz. Gálatas 2:20, você conhece? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais meu ego, não mais minhas vontades, não mais minha concepção de quem eu sou, mas Cristo vive em mim, nada mais de mim existe. Paulo não tinha interesses secundários, não tinha ambições pessoais, por isso nada tinha a zelar. Não tinha reputação, logo não tinha que lutar por nada. Não tinha reputação. Não tinha que lutar para defender a reputação dele, porque ele já tinha morrido, já era morto. Pergunta. De $1 milhão, né? Ou até mais. Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? As coisas podem mudar de uma hora para outra. Os ventos da opinião popular
mudam de hora para outra e não dá satisfações a ninguém, sem aviso prévio, vão de uma direção a outra sem aviso. Hoje você pode dormir herói e acordar vilão. Hoje pedem uma selfie para você e amanhã estão manchando o seu caráter na internet ou na igreja. Lembra da história de Paulo e Barnabé? Estavam em Listra, e quando Paulo curou um paralítico, as pessoas ficaram tão encantadas com aquilo, e eles começaram a dar sacrifícios a eles, né, como se eles fossem deuses. E Paulo e Barnabé então ficaram escandalizados, porque não é isso, né? Nós não somos deuses, nada. As pessoas venerando Paulo e Barnabé. Agora, instantes depois, um pouco depois, vieram alguns judeus de Antioquia, e mudaram o ânimo da multidão, fazendo com que, levando a multidão toda a apedrejar Paulo e Barnabé, que minutos antes estavam sendo venerados como deuses. Apedrejaram Barnabé, arrastaram eles da cidade, achando que eles estavam mortos. Sentimentos tão voláteis, mudam de uma hora para outra. O que dizer de Cristo? Naquele domingo, na semana de sua morte, né? Domingo bem cedinho, ele entra em Jerusalém, aclamado como rei. Na sexta-feira, ele sai pelos mesmos portões e a multidão querendo a morte dele. Como os sentimentos das pessoas podem mudar tão rapidamente? Sentimentos tão voláteis mudam com tanta facilidade. E isso deveria deixar a gente em estado de alerta. Gostaram de você? Isso pode mudar. Não gostaram de você? Isso também pode mudar. Não for com a sua cara? Pode mudar. Por isso não entregue a ninguém o controle das suas emoções. Não entregue a ninguém o controle das emoções, dos ventos da opinião popular. Os ventos imprevisíveis das opiniões das pessoas. Como alcançamos o estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Muitos diriam, essa é a resposta óbvia, fácil, pastor. Decida quem você quer e seja quem você é. É isso aí? Então tá, é isso aí mesmo que você é. Que realmente interessa como você se enxerga. Não importa o que os outros falam. O que importa é que você saiba quem você é. Dizemos à pessoa então que ela é extraordinária e deve se ver dessa maneira. Incentivamos a pessoa a ver as coisas extraordinárias que ela fez na vida. Dizemos a ela que pare de se preocupar com o que os outros pensam. Mas a abordagem de Paulo não podia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgado pelos coríntios ou por um tribunal humano. Ele vai mais adiante. Paulo nem mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse, não me importo com o que vocês pensam, nem como o que eu penso. Não considero a opinião de vocês a meu respeito, nem mesmo a minha opinião a meu respeito. Ele não vai nesse jogo da autoestima ou do orgulho. O fato de Paulo também ter a consciência limpa não faz diferença. Observe o verso 4, né? Minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. Muitas pessoas fazem coisas erradas, né? E têm a consciência limpa, mas não significa que eles são inocentes, né? E Paulo dá esse poder de julgamento, não a ele nem aos outros, mas a Deus. Ele não busca a sua identidade nos cristãos de Corinto. Não espera que eles lhe deem o veredito de que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido de identidade. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer outra autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. A essência da humildade do Evangelho, na verdade, é não pensar em mim. Não pensar em mim mesmo. Nem pensar em mais do que eu sou, nem pensar em menos do que eu sou. Nem ter um orgulho exacerbado, nem ter uma baixa autoestima. Nenhum dos dois. É simplesmente não pensar mais em mim mesmo. Que desafio, né?
Poxa, que desafio. E eu vou confessar um pecado a vocês. Confessar um pecado. Nos meus últimos dias no campo missionário, eu poderia dizer assim, nossa, eu estou no auge, né? Nós fizemos ali um trabalho e resultou no batismo de 8 pessoas. Eu tive participação naquilo. Estudar a Bíblia com as pessoas, levar a mensagem, o Evangelho às pessoas. Aí no sábado de manhã, do dia 8 de abril desse ano, nós batizamos aquelas pessoas e daí nós fomos à igreja. A gente batizou num rio, depois fomos à igreja. E aí então foi dado a oportunidade para aqueles batizandos a darem os seus testemunhos a respeito de como eles estavam se sentindo, de como foi a trajetória deles. E olha só como a gente é imundo e sujo e ganancioso. No meu coração, um segredo que eu estou contando para vocês, não fale para ninguém, mas no meu coração eu achava assim, pronto, agora eles vão começar a falar de mim e do meu colega, que a gente dava estudo para eles, que a gente ia na casa deles, que a gente era importante para eles, e isso, aquilo. E junto lá também estava o diretor do campo, ali da região, alguns países da região ali, que veio dos Estados Unidos para batizá-los. Pronto, agora eles vão me elogiar na frente de todo mundo. Isso estava ali, ó, bem dentro do meu coração, ali no âmago da minha alma, estava assim. Era assim que eu estava pensando. E aí as pessoas foram falando, ninguém falou de mim, ninguém falou do meu colega, falaram de outra pessoa, local ali, um dos membros da igreja também, que eram os seus vizinhos, falaram assim, aquele homem, por causa daquele homem que eu me senti influenciado de também ter a vida transformada, assim como também eu via a vida dele sendo transformada. Nenhum falou. William e outro rapaz ali foram na minha casa, muito obrigado, vocês são responsáveis por isso? Ninguém. Isso foi um tapa, foi um murro no meu estômago e um recado muito bem dado, né, dizendo assim, cara, você não é nada. Você não... E eu fui confrontado então agora com o meu coração, com o meu ego, né? Até mesmo as nossas melhores obras. Até mesmo as nossas melhores obras muitas vezes estão manchadas com orgulho, com ego. A gente faz o bem, a gente faz as coisas, não porque a gente tem prazer, muitas vezes, de realizá-las, mas é para que a gente aumente o currículo, para que a gente possa impressionar as pessoas, para que a gente possa impressionar os outros. Até mesmo as nossas próprias obras estão manchadas com o pecado. Não é à toa que a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Aqui vai um teste bem simples. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida, não fica mal quando criticada. Pergunto para você, quando alguém te critica, como você fica? Qual é o teu sentimento? Tira teu sono? Te incomoda? Porque a pessoa que se sente arrasada com as críticas valoriza demais o que os outros pensam, valoriza demais a opinião alheia. Quando alguém fica muito sensível, fica devastado pelas críticas, o mundo aconselha, a gente aconselha as pessoas a reagir dizendo, quem se importa com o que os outros pensam? O que interessa o que essa gente está falando? Tem a sua própria opinião. O que se importa? Não me incomodo com isso. Né? Não se incomode com isso, é isso que a gente fala para as pessoas, né? Que ficam arrasadas com as críticas. É isso que a gente fala para nós mesmos também. A gente fica ali arrasado com a crítica, daí a gente começa a pensar, não, para com isso aqui, eu sei, eu sou mais eu sei quem eu sou. Não importa o que os outros pensam, eu sei que eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, a nossa única solução para baixa autoestima é o orgulho. Só que essa não é a solução bíblica, essa não é a solução do apóstolo Paulo. Tanto a baixa autoestima quanto o orgulho exacerbado
são transtornos terríveis para o nosso futuro e para quem nos rodeia. A pessoa que se esquece de si mesma age de modo totalmente diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflado não se deixa abater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e entende como uma oportunidade de mudança, mas não fica abatida pelas críticas, porque ela não se importa com a reputação dela, não tem reputação. O ego dela está saciado, não é inflado. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje: você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios para estar bem? Ou nem tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento, nem morre de medo dele? Não gostaria de receber a medalha de prata em natação e mesmo assim ficar entusiasmado porque o medalha de ouro ganhou de você por um corpo a mais, um corpo à frente de você, mas você está feliz, entusiasmado só pelo fato de ele ter ganhado, só porque você está feliz pela realização do outro? Não importa se o sucesso foi dele ou foi seu, não interessa quem ganhou o primeiro lugar no pódio, simplesmente porque você viu algo incrível. Nossa, que incrível, você foi segundo lugar, mas você está feliz pela realização do outro. Diz Paulo aos Colossenses, né? Porque morrestes. Será que nós já morremos? Morremos para as acusações, para os elogios, morremos para o que ocorre no mundo, para as opiniões humanas, morremos a ponto de não fazer mais caso do conhecimento dos outros. Morremos de tal modo que a gente não vai protestar se alguém receber os louvores por uma ideia que foi nossa. O camarada está fazendo um negócio lá, a ideia foi tua, você não vai protestar, não vai reclamar, porque você não tem nada a perder. Teu ego está saciado, está tudo bem. E esse é o bendito autoesquecimento, é a humildade do Evangelho, é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos do que sou, é simplesmente não pensar em mim, pensar menos em mim mesmo. E o apóstolo Paulo, ele sabe que ninguém poderá justificá-lo, ele sabe que nem mesmo ele poderá se inocentar. E o que ele afirma então? Ele afirma: e o Senhor é quem julga, a opinião de Deus é o que interessa. Não a minha, não a sua, não a de ninguém, a opinião de Deus é que interessa. Paulo está dizendo que no cristianismo, o veredito é o que leva ao desempenho e não o contrário. E a gente tem vivido uma vida cristã, como se o nosso desempenho, nossas obras, a nossa justiça, que leva ao veredito, né? Você faz isso, faz aquilo, anda na linha e o veredito está garantido. Paulo diz assim: o veredito que leva ao desempenho. O veredito de Paulo é que nele não há condenação nenhuma mais, porque ele está em Cristo Jesus. E o desempenho é uma resposta natural àquele veredito. Eu não tenho que provar mais nada, não tenho que provar nada para Deus, não tenho que provar nada para ninguém. O veredito já foi anunciado, agora meus desempenhos, minhas ações, minhas obras se dão com base do veredito. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar meu currículo, só faço pelo fato de ser feliz em realizá-las. Não preciso provar nada para Deus ou para ninguém. E o veredito o veredito de julgamento já está feito. Agora o desempenho é uma resposta imediata à alegria de estar com Deus. Faço essas coisas só pela alegria de realizá-las. A resposta de Paulo diante do tribunal é que ele deixou o tribunal, porque ele não está sendo mais julgado. Por que não está sendo mais julgado? Porque eu e você não estamos sendo mais julgados, porque Jesus Cristo foi julgado em nosso lugar. Ele recebeu a condenação que merecíamos, encarou o julgamento que deveria ser nosso, para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Da mesma forma que Paulo, podemos afirmar então: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. Só me interessa o veredito do Senhor. E o veredito de Deus está, Romanos 8, verso 1.
que diz lá? Você conhece. Agora, portanto, pode falar comigo? Agora, portanto, já não há... Podemos falar mais alto? Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você diz um amém? O que Deus pensa de você? O que Deus olha para você? Como Deus olha para você? Quantos aqui estão em Cristo? Querem estar em Cristo hoje? Levante sua mão. Não há nenhuma condenação mais para você. Nenhuma condenação. O resto é resto. O que eu penso de mim? O que os outros pensam de mim? Deus, Ele olha para você. Você é meu filho. Você é amado. Foi comprado com meu sangue. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Quem é você? O que você pensa de si mesmo? O que os outros pensam de você mesmo? O que Deus pensa de você? E o que é o mais importante? O que Ele pensa de você. Ele olha para você. Ele diz: você é meu filho amado. Eu comprei você com meu sangue. O julgamento que você merecia, eu sofri esse julgamento. A condenação que era para ser para você. Agora as obras, os meus méritos, são imputados sobre você. Não há nada que você tem que fazer para esse veredito. Não há nada. São as minhas obras, a minha justiça de Cristo. É os meus méritos que são imputados sobre você. E quando Deus olha para você no tribunal, não há nada que você possa fazer para mudar a situação. Simplesmente você aceitar a graça de Deus mediante a fé. O teu veredito está garantido, meu irmão. Em resposta a essa graça, teu desempenho vai ser com boas obras. Vai ser com ações de graça. A tua vida vai demonstrar isso, não para os outros, não para mostrar para os outros que você é isso, que é aquilo. Não para provar para você mesmo, não para provar para os outros nada. Não, é simplesmente porque o veredito que você recebeu, simplesmente o desempenho é uma consequência daquilo. E as obras, todas as obras que nós fazemos, elas são para a glória de Deus. Não importa quem nós somos, nem o que sabemos, o que realmente importa é o que somos diante de Deus. Quantos aqui, como eu hoje, quer viver a humildade do Evangelho? Quer se libertar dessa opinião alheia? Quer se libertar desse ego inflado, vazio, insistente? Quantos aqui querem colocar nas mãos de Deus toda a sua vida, para que então nós morramos para nós mesmos, e então Cristo vive em nós, o Espírito Santo vive em nós e Ele age através de nós, e que tudo que nós formos fazer seja para a glória somente dEle, porque não é a gente que está fazendo, é Ele que está fazendo em nós, porque Ele que opera o querer efetuar em nós, e tudo que nós formos fazer seria para a glória de Deus, não para a nossa. De esquecer dos elogios, da reputação, como a gente vai aparecer para os outros, como a nossa imagem. De simplesmente viver a humildade do Evangelho é pensar menos em mim mesmo, pensar menos em nós mesmos e se importar somente com aquilo que Deus espera de nós. Se nós agradarmos os outros, se nós desagradarmos a Deus, não importa quem a gente vai agradar. Vou repetir. Se a gente desagradar a Deus, não importa quem a gente vai agradar. Mas se a gente agradar a Deus,
Não importa quem a gente vai desagradar. Claro que a gente não tem que fazer isso de forma com libertinagem, né? Fazer do que eu quero fazer com os outros, não. É simplesmente entender que o Evangelho, ele não tem nada que ver comigo. Nada que ver comigo, com o que eu faço. Ele tem a ver com o que Deus é e o que Ele faz em minha vida. E o que Ele vai continuar fazendo para a glória dEle. Você quer ter um ego transformado assim como eu também quero? Um ego transformado? E simplesmente somente aceitar o veredito de Deus como filho, como a imagem e semelhança dEle, como um filho comprado ao sangue dEle, e nada mais vai importar, nada mais importa. Somente aquilo que realmente importa é o que Deus pensa. Se você tem esse sentimento no coração, toma a decisão nessa noite, feche teus olhos, vamos orar. E vou dar um minutinho para você falar com Deus, colocar todo o seu ser, todo o seu ego nas mãos dEle, diante dos pés dEle, esvaziar de si mesmo e deixar que Cristo então viva em você e o querer efetuar seja realizado pelo Espírito Santo na tua vida. Nosso Deus e Pai, miseráveis que somos, Senhor, coração ganancioso, orgulhoso, que insiste em ir contra a tua vontade, que insiste em agradar os outros, em mostrar para os outros o que nós não somos. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Como nosso ego, ele é real em nossa vida, mas a gente precisa experimentar aquilo que Paulo experimentou, Senhor, a beleza da humildade do Evangelho, a ponto de não mais nos importarmos com a opinião dos outros, nem com a nossa própria opinião, mas somente com a opinião que o Senhor tem de nós. E se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, Senhor, salvos das trevas para a maravilhosa luz e destinados para a eternidade, Pai. É isso que nós somos perante Ti. É isso que hoje nós mais queremos experimentar, Senhor, a beleza da Tua salvação em nossa vida. E o resto é resto, o resto não importa. Senhor, é um grande desafio, mas por favor nos ajude, Senhor, que cada dia nós morramos para nós mesmos, que o nosso eu morra e que Cristo vive em nós. Então o Santo Espírito, Ele preencha esse lugar que hoje talvez esteja sendo ocupado pelo nosso ego, que esse ego ele saia, seja arrancado de nós e que Teu Santo Espírito seja colocado no lugar e que Ele faça o querer e efetuar em nossas vidas, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite. Por favor, Pai, ser propício a nós, ser propício ao Teu povo. Tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe as vezes que nós roubamos a glória que pertencia a Ti, Senhor, mas que a nossa vida daqui para frente seja unicamente, exclusivamente para viver para Ti, Senhor, e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.